Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Kaf Amud Bet. A gente falou um pouquinho sobre comportamentos gerais, que Hazal de vez em quando ele dá alguns conselhos, alguns comentários. Não é questão de permitido ou proibido, é questão de como a pessoa deve se comportar. Temos mais um pouquinho sobre isso. Tá no Rabanan, fala Braita, Daf Kaf Amud Bet, na quarta linha. Tá no Rabanan, Ashoteco sobevat achad, alguém que bebe o copo, vira o copo de uma vez só, bebe tudo que tem no copo de uma vez só, areis gargeran, é alguém goloso. Não deve se beber de uma vez só. Shnaim derech eretz. Beber o copo em duas vezes, obviamente depende da quantidade de bebida no copo, certo? Mas em duas vezes é o normal. Shlosha migasei ruach. Quem toma de pouquinho em pouquinho, pelo menos três vezes ele vira o copo, isso daqui é um pouco de arrogância, certo? Ele vai tomando de pouquinho em pouquinho, como se ele fosse não sei o quê. Isso daqui tem um pouquinho de arrogância, também não é bom. Obviamente, se é um copo, esses copos grandes com 600, 700 ml, não dá para virar de uma vez só. Então, realmente, depende do tipo de bebida, o tipo de copo. Se é uma bebida quente, obviamente, não tem que beber em duas vezes. Pode beber de pouquinho em pouquinho. Aqui está tratando de, muitas vezes, tinham copos pequenos que cabia 70, 80, 90 ml e uma bebida que dá para beber, não virar tudo de uma vez e nem de pouquinho em pouquinho, em sim duas vezes. Ve'amarami barava chatzuva mekata raglehon dereshi. Parami barava, chatzuva. Chatzuva é um tipo de planta que ela desce, as raízes dela vão muito fundo e ela servia para separar entre terrenos diferentes, para saber até onde vai meu terreno, até onde não. Eles colocavam essas plantas na divisória, no limite dos terrenos, e aí essas plantas, a raiz dela descia até lá embaixo, assim o que eu plantava desse lado, o que eu plantava do outro lado, não puxava nutrientes da terra, do terreno do meu vizinho. Então fala, Rami Barava, esse tipo de planta, ele causa com que os Rechaim, quando chegarem para serem julgados depois, eles vão ser julgados, essa planta meio que pesa o julgamento deles, porque essa planta serve para separar, dividir, ou seja, na natureza a gente vê que tem certos tipos de plantas que fazem uma divisão entre dois tipos de terra, e os Rechaim que pegam as coisas dos outros não fazem isso, então isso meio que pesa a culpa deles. Netiá, Mekatra Legrão de Katvia, o de Boalenidot. Netiá, alguém que planta uma árvore nova tem que esperar 3 anos para poder comer. Nos 3 primeiros anos, a plantação, a fruta, as frutas que tem são chamadas de orlá, é proibido comer. Então, isso vem ensinar, vem educar o ser humano a ter um pouquinho de paciência, a ter um pouquinho de calma, não comer direto as frutas. Então, isso daqui serve não de culpa, mas isso serve, de certa forma, como promotor para certas pessoas que não esperam e acabam fazendo algo porque eles querem fazer isso muito rápido. Então, Katzvia, por exemplo, é o cara que ele chega lá no açougue e ele come a carne antes de terminar de cortar e preparar todo o boi, tirar o couro, cortar as carnes em pedacinhos, etc. Ele já pega, assim que fizeram um shritá, ele já pega um pedaço de carne, salga, come, e às vezes, depois de 15, 20 minutos, 2 horas que estão preparando o boi, vão descobrir que o boi estava tarefa ou algo do tipo. Então, isso que ele teve pressa para comer logo antes de Bichlal estar pronto direito, então, a mitzvah de orlar, ela demonstra para a pessoa que às vezes tem que esperar um pouquinho também. Boalei nidó também, às vezes a mulher ela sente que está chegando da época dela ver sangue e o cara fica lahut, fica estressado e não quer esperar, e pode ser que ela realmente estava nidá e estava proibida, ele devia ter um pouco mais de paciência e calma. Turmusa é um tipo de alimento, um tipo de grão que precisava cozinhar 7 vezes e ele ficava doce. Ou seja, ele é amargo, amargo, amargo. Depois que cozinhavam ele 7 vezes, ele ficava doce. Então fala Rami Barava, turma essa mecata raglão de Suneam shel Israel. Ele corta as pernas, certo? Quer dizer, ele puxa o tapete de Bnei Israel. Sheneimar, está assim no Pasuk, vai o Bnei Israel a sotará Bnei Hashem. Bnei Israel, eles saíram do caminho, eles faziam avodazará, e aparecem 7 tipos de avodazará aqui no nosso Pasuk. Vayavdu et Bealim, trabalhavam para uma avodazará chamada Baal. Veta Ashtarot, outra avodazará, Ashtarot. Veta Elohei Aram, Veta Elohei Tzidon, Veta Elohei Moab, Veta Elohei Bnei Amon, Veta Elohei Plishtim, certo? Eles fizeram 7 tipos diferentes de avodazará, Vayazvu et Hashem velo avduhu, e não voltaram para Hashem depois de tudo isso. Turmos, esse grão, depois você cozinha ele 7 vezes, ele muda de amargo para doce. Bnei Israel fizeram 7 tipos de avodazará e não se aproximaram de Akadosh Baruch Hu, não chegaram no doce no fim.
Sim, então esse turmos ele causa com que o tapete de Bnei Israel seja puxado. Mesmo o turmos, que é um tipo de grão amargo, ele é amargo, depois você cozinha 7 vezes, ele fica doce. Bnei Israel pecaram, 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 pecaram e não voltaram atrás. Agora, de qualquer jeito, já que trouxe o Pasuk, a Gemara tenta explicar um pouco melhor o Pasuk. Está escrito no Pasuk, Vayazvu et Hashem velo avduhu. Bnei Israel largaram Hashem e não trabalharam para ele. Pergunta a Gemara, Mimashon sheneimar Vayazvu et Hashem. Se está escrito no Pasuk que Bnei Israel largaram Hashem, em Yodea Shelo Avduhu, é óbvio que não trabalharam para Hashem. O que significa isso? Porque está escrito aqui numa linguagem dupla, está redundante. O Matan Lomar Velo Avduhu, o que a gente faz com o Pasuk Velo Avduhu? Amar Belazar, Amar Akadosh Baruch Hu, afilo que turmus הזה ששוקלים אותו שבע פעמים ואוכלים אותו בקינוח סעודה, לא עשרוני בניי. É justamente isso que a Akadosh Baruch Hu vem falar. Não é só ver as voet Hashem, é que depois de fazer toda essa avodah zará, a avodat Hashem eles não fizeram. Fala a Akadosh Baruch Hu, o turmus, esse grão, depois que cozinha ele 7 vezes, depois quando você cozinha ele pela 8ª vez, ele vira sobremesa, vira algo doce. E Bnei Israel fizeram avodazara para essa idolatria, avodazara para outra, avodar para outra. Ou seja, eles estavam acostumados a trabalhar, a fazer a avodá. Só que a avodá que eles faziam era uma avodazara, era algo para idolatria, era proibido. Mas era de se esperar que depois de 7 tipos diferentes de idolatria, pelo menos no fim eles fizessem a Avodat Hashem, mas nem isso eles fizeram. Tá na mesma ideia, ele fala Bright em nome de Rameiro, na Torá le Israel, porque a Torá foi dada para Bnei Israel, Mipnei Shem Azim. Bnei Israel, eles são muito fortes, muito duros, e o estudo de Torá enfraquece e quebra um pouquinho, certo? O Bnei Israel, eles têm muita força de vontade, muita motivação, e às vezes o estudo de Torá, que limita, proíbe certas coisas, isso limita um pouquinho o Bnei Israel, então a Torá foi dada justo para Israel, porque isso quebra um pouquinho a força deles. Então, deveria positivamente aqui no caso. Porque Bnei Israel, quando eles saem do caminho, eles vão longe, certo? Eles chegam muito, muito longe também para o lado ruim. A Torá enfraquece um pouquinho essa netia. Então, deveria Ishmael. Mimino esh dat lamo. Certo? A Torá é comparada com fogo. Amar Akadosh Baruch Hu. Reuim alalo shininaten lem dat esh. Bnei Israel, eles merecem receber uma religião que é igual o fogo, igual queima, e ele enfraquece, amolece as coisas, assim também Bnei Israel, eles vão de uma religião que é igual o fogo. E cada tem quem diga, dateem shelelu esh, shilmalei nitna Torah leIsrael, em kolomav elashon echolim la'amod bifneihem. Tem quem diga que realmente a religião judaica é fogo, a Torá é fogo, porque se não fosse isso, ninguém ia conseguir sobreviver perante Bnei Israel. Eles seriam extremamente poderosos, sem a Torá quebrando um pouquinho essa força, ninguém ia conseguir ficar perante o povo. Vai ainda mais Rabbi Melakish, Gimel Azim, mas que Reish Lakish falou, tem 3 Azim, tem 3 como a gente vai ver, no reino animal racional, reino animal, no reino vegetal, tem 3 personagens, tem 3 coisas que são muito, muito fortes e precisa quebrar um pouquinho a força deles. Israel Baumot, Am Israel entre os povos, Kelev Bachayot, o cachorro entre os animais é um que é difícil de vencer ele tem mais força. Tarnegol Baofot, e o galo entre as aves. Veshomrim, af es bebehemadaka, tem quem diga que o ex, o bode, também tem uma força especial. Veshomrim, af tzlaf bailanot, tem quem diga que tzlaf é um tipo de árvore que ela também é mais forte que outras árvores. Rashi fala que loyadati mauazutilo. Rashi fala, não sei qual é a força dele, talvez ele puxa mais nutrientes da terra e as árvores em volta não têm tanta força, algo do tipo. Foi dito na Mishnah que se fizeram shkita no animal no campo, para não trazer ele carregando todo mundo, muitas vezes quando ele carregava o animal de um lugar para o outro, depois de shkita, colocavam ele num pedaço uma estaca de madeira ou de metal e carregavam no ombro o animal inteiro. Para não fazer isso no Yom Tov, é um pouco de desprezo para o Yom Tov, então tem que trazer pedacinhos, pedacinhos. Tanrabanan fala Braita, outras coisas que são um certo desprezo para o Yom Tov. Em Nasumá Yotzebe Makelo, o Sumá, o cego, não pode sair com a bengala comum dele no Yom Tov, porque vai parecer que é um dia comum, um dia normal, o Sumá andando por aí, o cego andando por aí, com o maquel dele, faz com que Yom Tov seja parecido com qualquer outro dia comum, então ele tem que fazer alguma certa diferença. Talvez ele vai ter uma bengala especial de Shabbat, ou no Shabbat alguém vai acompanhar, ele tem que fazer algo para diferenciar o Yom Tov e o Shabbat dos dias da semana. Velo aroe betar milô.
O roê, o pastor, também não pode sair com a mochila dele normal, porque a mochila, quem anda de mochila? Mochila a gente anda durante a semana. No Shabat, andar com a mochilinha, mesmo que você tirou o mukse da mochila, mesmo assim, não dá uma cara de Shabat para esse dia. Vem no tzim echad ish vechad aisha. Também não se pode sair na cadeira. Muitas pessoas mais importantes, geralmente, eles eram carregados na rua, eles não andavam. No Shabat, no Shabat, obviamente, é Reshut Rabi, não pode. No Yom Tov, não pode ser carregado na rua. É um certo desprezo para o Yom Tov. Também carregar as pessoas na rua. Era o Uber da época. Eini, pergunta a Gemara, ve'asha lach Rabi Yaakov benid baridi, zaken echad ha'ya b'shchunateinu, vayotze beglu de kishelo. Fala, Gemara, será que realmente é proibido carregar alguém na rua nessas... eles tinham um tipo de... Como chamar? Era uma tábua de madeira presa em duas estacas, iam quatro pessoas carregando nas quatro pontas, e o negocinho era fechado, coberto, certo? Pessoas muito importantes, pessoas ricas, princesas, etc., costumavam andar assim. Agora, a Braita falou que é proibido. Porém, pergunta Gmará, Arei perguntou, certa vez, mandou Rabi Yaakov Baridi a seguinte pergunta. Tinha um senhor de idade, um zaken, um kakam, um sábio, na shkuná dele, que no Yom Tov ele saía carregado nessa casinha. O Baal Veshalot Rabi Yoshua Melevi, perguntaram para Rabi Yoshua Melevi, pode ou não pode? Ve'amar, im rabim trechim lo, mutar. E Rabi Yoshua Melevi falou o seguinte, olha, se ele é um kakam, se ele é um sábio, que muita gente precisa dele, ele precisa dar um shiur em algum lugar, ele não consegue ir andando, não tem problema. Vesamchura botendo al divrei Achiashake, e também se apoiaram nossos sábios para liberar isso, nas palavras de alguém chamado Achishakia, de amar, Ana ficte le Ravuna, Heini le Shile, o Meshile le Heini. Esse Achiashake falou, olha, eu carregava Ravuna da cidade de Heini para a cidade de Chile, da cidade de Chile para a cidade de Heini. Ou seja, a gente vê que realmente mesmo o Ravuna saía com isso no Yom Tov. Rav Nachman também fala isso. Anafkite lemar Shmuel mishimsha letula mitula leshimsha. Falou Rav Nachman bar Yitzhak, eu às vezes carregava Shmuel do sol para a sombra e da sombra para o sol. Então a gente vê que muitos Chachamim sim saíam carregados no Yom Tov. Então, como pode ser que a Braita proibiu? A Braita disse que não pode. Aqui a gente vê que pode. Fala Gmará, Atem Kedamar Tama, Ima Yorabim Tzechim Lamutar. Fala Gmará, a diferença é quem? Não é qualquer um que pode ser carregado. Geralmente ser carregado é proibido porque isso é um desprezo pro Yom Tov, mas se é alguém que muita gente depende deles, ou seja, é alguém importante que ele precisa dar um shiur em algum lugar ou algo do tipo, aí foi liberado. Amalei Rav Nachman lechama barada, shaliach tzion. Falou Rav Nachman para alguém chamado Hama Barada que ele era shaliach tzion. Ele vinha e voltava de Eretz Israel. Ele era o shaliach quando precisava mandar, perguntar alguma coisa, ele é quem fazia a viagem. Que salik leatam, quando você for para lá, quando você for para Eretz Israel, Akif Vezil Asulma de Tzur, no seu caminho para lá, dá uma paradinha num lugar chamado Sulama de Tzur, sai um pouco do seu caminho para ir para essa cidadezinha, Vezil Egabei de Rabi Yaakov Baridi, e vai até alguém que mora lá chamado Rabi Yaakov Baridi, o Baiminei Kise Mauatun Bei, pergunta para ele com relação a Kise, pode ser carregado no Yom Tov ou não pode ser carregado no Yom Tov? Enquanto ele estava indo, até que chegou o momento de Hama Barada viajar e chegar nessa cidadezinha, Nach Nafshi de Rav Yaakov Baridi. Rav Yaakov Baridi faleceu, e não dava para perguntar para ele mais. Então, quando ele chegou lá, ele não sabia para quem perguntar o que ele fez. Que Sali, quando ele chegou lá, acho que ele era Rabizreika, ele encontrou um outro Chacham que tinha lá na região, e chamado Rabizreika. A Marley perguntou para ele, Kise Ma'atun Bei, o que vocês aqui de Eretz Yisrael dizem com relação a Kise? Posso carregar alguém na rua dessa forma ou não? A Marley falou para ele, Rabiami, assim falou Rabiami, o Bilvat Sheloi Katef. Rabiami falou que pode com a condição Sheloi Katef. Agora, o que significa Sheloi Katef? Maio Bilvat Sheloi Katef. Amar Rav Yossi Breiderava be Alunkei. Fala Rav Yossi Breiderava, quando for carregar alguém dessa forma no Yom Tov, tem que ser diferente do que se faz geralmente. Geralmente se coloca no ombro, eles colocavam o peso no ombro, 4 pessoas nos 4 cantos, e andavam assim. Fala Rabiami que no Yom Tov não pode lecatef, ou seja, não pode carregar no ombro, tem que carregar na mão. Alum que é tipo uma maca que é carregada na mão, aí é permitido.
Então, quando você faz uma diferença, ou algo diferente dos dias normais, isso está liberado. Pergunta Gamara, Eini, Rav Nachman, Shara Leialta Lemifa, Kalunkei. Pergunta Gamara, mas Rav Nachman permitiu para a esposa dele, chamado Yalta, sair de forma normal, não só carregando na mão, mesmo no ombro. Responde Gamara, Shana Yalta de Bieta. Yalta, ela tinha medo, quando carregavam na mão, era um pouco mais bamba, um pouco mais turbulento. Quando carregavam no ombro, tinha muito mais segurança. Então, já que ela ficava com medo quando carregavam na mão, ele liberou para ela ser carregada mesmo no ombro. Amei Marzuta, Mekat Veleu Bechavta Deragla, Mishum Beatuta. Amei Marzuta também, quando carregavam eles no Shabat de Hagim, que tinha muita gente, eles iam dar uma drachá para todo mundo, que as pessoas se juntavam no regel, nos Hagim, para ouvir a drachá, carregavam eles no ombro e não na mão, ou por causa do medo, pela preocupação de cair, então eles tinham medo de cair, e se era um pouco mais turbulento, era meio assustador, então liberavam carregar isso no ombro. E tem quem diga que o motivo é outro, não porque balança mais quando carrega na mão, e sim porque Torah Tzibur tinha muita gente, certo? Todo mundo ficava sentado para ouvir o shiur, mas quando o rabino chegava, todo mundo levantava. Então, se ele fosse carregado na mão, eles andavam muito mais devagar quando carregava na mão do que quando carregava no ombro. Então, para não obrigar todo mundo a ficar de pé muito tempo, carregavam eles no ombro para eles passarem mais rápido. Então, chegamos a Mishnah, paramos por aqui. Escolha